Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Hoje nós estamos aqui gravando este vídeo naquilo que era para ser o nosso culto presencial de quinta-feira, mas pela situação em que nós nos encontramos, nós não podemos realizar. Mas que isso não venha a ser impedimento para que a mensagem do nosso Deus, a mensagem do nosso Pai não chegue no seu coração, mas que através deste vídeo você possa ser tocado e o Espírito Santo possa falar com você, amém? Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você que pode, acompanhe-me nessa leitura. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, Espírito Santo, nós queremos te convidar para que o Senhor esteja junto conosco neste culto, no qual nós gostaríamos de estar juntos como irmãos. Mas devido à nossa situação, devido à situação do nosso mundo, nós não podemos. Oramos e pedindo para que, por favor, o Senhor esteja nos abrindo o nosso entendimento, seja abrindo a nossa mente e o nosso coração, para que a sua palavra seja clara, seja muito transformadora dentro do nosso ser, que ela venha trazer fé, venha trazer esperança, que ela venha ser uma mensagem que venha a renovar as nossas forças e que a Ti, Pai, seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Fala conosco, que não seja eu quem venha pregar, mas seja o Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, eu gostaria que você entendesse que esta carta de Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo junto com o seu discípulo Timóteo, e Timóteo estava junto com ele e eles foram escrevendo esta carta, e se você pegar ela desde o primeiro capítulo, você consegue perceber que o apóstolo Paulo tinha uma grande alegria ao falar desta igreja. Ele tinha um prazer muito grande em falar desses irmãos da igreja de Filipenses. Eles eram pessoas que eram, eram pessoas atentas com a obra de Deus, eram pessoas que estavam completamente voltadas para fazer realmente aquilo que Deus deseja. Eram pessoas que estavam ali sendo usadas como instrumentos nas mãos de Deus, estavam sendo colocadas ali como pessoas que ajudavam até mesmo o ministério do apóstolo Paulo, como ele relata até mesmo na sua carta. Ele disse, em alguns capítulos atrás, diz assim, que ele mesmo sabia que por muitas vezes eles ajudaram no seu ministério, ajudaram na sua caminhada com uma ajuda, com uma oferta. E algo interessante a se relatar nesta carta é que o apóstolo Paulo estava preso enquanto ele estava escrevendo essa carta. Ele estava sob o domínio do exército romano, ele estava sobre as guardas, sobre algemas, mas ao mesmo tempo ele continuava pregando que eles deveriam se alegrar. Ele continuava dizendo: esforcem-se em fazer a vontade de Deus. Dizia que o sofrimento dele trazia alegria. E ele relata nesse texto aqui que mesmo a prisão dele, mesmo ele estando preso, o evangelho não tinha parado de ser pregado. Pelo contrário, a prisão dele estava contribuindo para que a propagação do evangelho fosse mais clara, fosse mais forte, fosse mais ousada. Ele diz que o fato dele estar preso aconteceu que mostrou para ele que ele poderia pregar o evangelho para toda a guarda de Roma, para toda a guarda pretoriana. Ele também diz na sua carta que o fato dele estar preso, os irmãos, ao olharem que ele não tinha perdido a sua fé, ao olharem para ele preso e permanecendo, sendo fiel a Jesus, olhavam para ele e viam ele como um exemplo. Olhavam para ele e falavam assim: nossa, nós precisamos pregar com mais vontade, nós precisamos pregar com mais ousadia, porque se o apóstolo Paulo foi preso por causa de Cristo, não desistiu, eu também vou pregar com mais ímpeto, com mais vontade. Isso foi uma das coisas que o apóstolo Paulo relata nesta carta. Uma das coisas que é interessante para nós para que nós venhamos a pensar, é de que ele estava ali preso. E muitas vezes nós também nos encontramos. Agora, na nossa situação atual, em que nós estamos passando por este problema, por este coronavírus, este problema que nós estamos passando, em que nós temos que ficar dentro das nossas casas, em que nós não podemos ter contato com os nossos irmãos, nós não podemos ter um relacionamento normal que nós gostaríamos de ter, entre nos abraçar e nos beijar.
em cuidar um dos outros, em visitar uns aos outros, em estar congregando juntos como irmãos, e nos sentimos presos muitas vezes. Nos sentimos presos, talvez não no ponto presos como o apóstolo Paulo, mas presos dentro das nossas próprias casas. Mas o apóstolo Paulo, nesta carta aos Filipenses, ele diz assim: alegrai-vos. Digo-vos novamente, alegrai-vos. Ou então, em outras versões, ele diz: regozijai-vos. Esse testemunho do apóstolo Paulo, mesmo estando preso, nos faz pensar que nós também temos que nos colocar diante dessa situação da mesma forma. Que nós precisamos olhar para a situação difícil em que nós estamos passando, mas devemos encontrar motivos de alegria, que nós devemos entender que tudo isso tem um propósito, tem um tempo determinado e que, acima de tudo, Deus está no controle de tudo. Algo que nós aprendemos muito com a nossa pastora, a pastora Adélia, é de que, por mais que o mundo esteja um caos, Deus está no controle. Ele não foi pego de surpresa por este vírus. Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Mas nós devemos nos alegrar. Nós devemos confiar que Deus tem um plano muito maior. Nós devemos entender que a graça de Deus, o plano de Deus, é bom, perfeito e agradável. Amém? Nós devemos encontrar motivos de alegria diante dessa situação. Quando é que, por algum acaso, a mensagem de Deus ia chegar aí dentro da sua casa? Ia chegar para o seu marido que nem é convertido? Ia chegar para o seu filho que não vai na igreja? Como é que a mensagem de Deus ia chegar aí dentro se as dificuldades de colocar uma célula dentro da sua casa eram muito grandes? Mas com este problema, com esse surto que nós estamos passando, a mensagem de Deus tem chegado no seu coração. Outro motivo de alegria seria o fato de que nós estamos passando por um momento em que as pessoas estão mais suscetíveis a ouvirem a palavra de Deus. As pessoas estão mais aceitas a escutarem a respeito e acerca do amor de Jesus. As pessoas estão dispostas e disponíveis para ouvirem o Evangelho. Com esse surto, nós estamos nos achegando mais perto de Deus. Nós estamos passando mais tempo em oração e em jejum. Ontem nós tivemos um culto, na segunda-feira nós tivemos um culto com o nosso pastor Jefferson, em que ele falou a respeito do jejum que nós iniciamos no dia 1º de abril, a respeito do jejum da vitória, o jejum de Daniel. E ele disse algo que tocou muito no meu coração. Ele disse assim, que as portas dos comércios podem estar fechadas, as portas das escolas podem estar fechadas, até mesmo as portas das igrejas podem estar fechadas, mas as portas dos céus não estão fechadas. E que isso seja uma verdade muito clara dentro do seu coração, que seja uma mensagem muito edificadora dentro da sua vida, que ela venha entrar no seu coração de tal forma, que ela venha trazer vida, venha trazer esperança, de que você tenha a certeza de que nós estamos diante de uma situação e de um cenário muito difícil, mas que nós temos um Deus que é poderoso para transformar. Só o nosso Deus pode mudar essa história, só o nosso Deus pode mudar esse cenário. Mas nós temos a certeza de que nós que somos o povo de Deus, que se chamamos pelo nome dEle, nos humilharmos e orarmos, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, o nosso Deus ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Amém? É assim que nós cremos, é assim que nós devemos declarar, ainda que o mundo esteja um caos, ainda que as pessoas estejam declarando morte, ainda que as pessoas estejam declarando desgraça, desesperança. Pelo contrário, nós devemos ser a esperança deste mundo. Amém? Seguindo aqui, algo muito interessante que nós devemos destacar, o que eu vi numa live há um tempo atrás do pastor Teófilo Hayashi, em que ele disse assim que nos Estados Unidos, o momento em que a propagação do Evangelho mais se propagou, mais alcançou vidas naquele país, foi o momento em que eles tiveram aquela grande tragédia das Torres Gêmeas. Ele disse que naquele momento foi em que as pessoas mais tiveram frequência nos cultos, em que as igrejas mais estiveram cheias. Que esse seja um momento no nosso país e no nosso mundo de que o Evangelho realmente seja pregado. Que eu e você venhamos a ser ferramentas para levar esperança,
que nós venhamos a ser ferramentas para levarem a palavra de Deus e uma verdadeira mensagem de alegria, uma alegria tão grande, como o apóstolo Paulo disse, mesmo preso ele falava, alegrai-vos. Eu sei que nesse cenário que nós estamos vivendo é difícil falar de alegria, mas nós como cristãos, nós como filhos de Deus, devemos pregar alegria, amor, esperança, e que essa venha a ser uma verdade dentro dos nossos corações. E que já partindo para a conclusão dessa mensagem, chegando no texto em que nós falamos nesta tarde ou nesta noite, não sei o horário que você está vendo, mas que isto venha a ser uma grande verdade dentro do seu coração, em que nós lemos, tudo posso naquele que me fortalece. Que isso seja uma verdade dentro dos nossos corações. Muitas vezes nós dizemos que apenas esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, só para dizer que, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso pecar, eu posso errar naquele que me fortalece. Não, mas esse versículo é muito claro. O apóstolo Paulo, quando ele diz isso, está dentro de um contexto em que ele estava falando, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é viver em abundância. O que ele quer dizer? Ele disse que ainda que ele passasse necessidade, ele podia viver alegre em Jesus. Ou ainda que ele tivesse muito, ele não se esqueceria de Jesus pelo muito que ele tem. Então, que nessa situação que nós estamos vivendo, tendo saúde, tendo vitória, ou então tendo dificuldades, tendo batalhas, passando por lutas, ainda assim nós venhamos a declarar que tudo eu posso naquele que me fortalece. Que você venha estar junto comigo, que nós não venhamos a ser daqueles que desistem, retrocedem e param pelo caminho. Não, pelo contrário, que eu e você venhamos a ser daqueles que continuam, que perseveram, que mesmo vendo esse cenário de crise, vendo esse cenário de luta, vendo esse cenário de dificuldade, ainda assim propagam o amor de Cristo Jesus. Que esta seja uma verdade dentro dos nossos corações. Hoje eu estou aqui, gravando neste parque aqui, em uma região aberta. Neste horário, nesta situação em que nós estamos passando, nós não podemos ver muitas pessoas ou esse parque lotado como deveria estar, pela dificuldade que nós estamos passando, mas que eu e você venhamos a estar orando agora, para que esse cenário venha a mudar. Venho convidar até mesmo você para estar participando do jejum da vitória em que nós estamos fazendo, juntamente com todas as igrejas quadrangulares, que os nossos pastores também estão realizando. Gostaria que você fosse o nosso convidado. Eu sei que já começou o jejum, mas que você possa estar iniciando a partir de hoje ou amanhã cedo, que você esteja participando deste jejum junto conosco, para orar pela nossa nação, para orar pelo nosso mundo e crendo que a vitória é certa. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos nos colocar diante de Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de fazermos cultos online, podemos estar fazendo essas gravações. Pai, eu oro pedindo que no nome de Jesus, esta mensagem venha trazer transformação e venha trazer esperança aos corações daqueles que estão me ouvindo. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estar completando esta mensagem em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero Te pedir que, por favor, o Senhor esteja tocando os corações de todas as pessoas. Peço que o Senhor esteja abençoando esse jejum que nós estamos realizando. Que nós venhamos a estar fazendo esse jejum com um propósito, Senhor, cada um com o seu propósito, mas estejamos com um propósito em comum, que é em relação ao sarar da nossa terra, ao sarar da nossa nação, em nome de Jesus, que nós venhamos a ver a sua mão poderosa agindo, que o seu milagre venha acontecer e que nós venhamos a muito em breve estar nos reunindo novamente como igreja, congregando junto como irmãos, e que a Ti, Pai, seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que esta mensagem venha tocar o seu coração. Se você sentir também, compartilhe no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, o link desta mensagem. Que esta mensagem venha a tocar o seu coração e que nós venhamos a realmente, como o apóstolo Paulo disse, alegrai-vos. Indiferente das suas circunstâncias, alegrai-vos. Em nome de Jesus. Amém.